Chegamos em 2023 e com ele vieram as preocupações de 2022 em relação à inflação global, recessão nos Estados Unidos e aqui no Brasil o cenário político e econômico ainda dando sinais negativos. De qualquer forma, estamos com um novo presidente aqui no Brasil e eu quero contar para vocês um pouco de como foi o nosso ano de 2022, tanto no mercado financeiro quanto nas nossas estratégias e o que esperar para 2023. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um overview sobre o ano de 2022 em relação aqui à Bolsa Brasileira, à Bolsa Americana e como as nossas estratégias se comportaram no relativo em comparação aos benchmarks, e também vamos falar o que esperar para 2023, qual é o foco do mercado, o que ele está olhando para esse ano, que a gente tem que ficar de olho, que também pode impactar os seus investimentos. Antes de mais nada, quero desejar um ótimo ano novo para todos que estão nos assistindo, desejar um ano próspero e que os nossos investimentos continuem prosperando como vem fazendo nos últimos anos. E para você que está chegando aqui agora no nosso canal, convido você a deixar o seu clique, Deixa o seu like aqui no vídeo, comenta se você está gostando do Palavra do Investidor no formato no qual a gente está fazendo aqui semanalmente, trazendo para vocês tudo que de fato impacta os seus investimentos, já excluindo aquele ruído de mercado. Então vamos lá, pessoal, quero trazer para vocês um pouco do que aconteceu no ano de 2022, um dos anos mais conturbados que eu já vivi dentro da Bolsa de Valores, um ano com muita volatilidade, um ano com muita incerteza. Tivemos que acompanhar tanto a economia americana dando sinais de recessão, uma inflação mais alta dos últimos 40 anos. Acompanhamos do mesmo modo o Reino Unido, tanto a Europa também passando por dificuldades, O ano foi o ano da inflação, foi a palavra que a gente mais falou aqui durante o ano de 2022, foi a inflação tanto a nível global quanto aqui no Brasil também. Tivemos lá para meados de agosto, setembro, um pouco mais de volatilidade, dando início à corrida presidencial, que acabou com a posse de ontem, do nosso novo presidente aqui do Brasil a partir desse ano, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Então isso a gente vai mostrar também como que o mercado se comportou desde o momento que ele ganhou as eleições até o momento atual, quais são as possíveis preocupações em relação ao ano de 2023 e nos próximos anos desse novo governo eleito. Mas eu quero começar mostrando para vocês num relativo, porque apesar de tudo isso que eu citei para vocês, o Brasil ainda conseguiu ser uma das principais bolsas a nível global que fecharam no positivo. No relativo, nós ainda estamos muito bem comparados a outros pares, inclusive de países desenvolvidos. Se vocês olharem aqui no gráfico, o primeiro gráfico que eu deixei aqui para vocês é um simples comparativo entre o Ibovespa e a Bolsa Americana, Nasdaq e o S&P, e também o dólar, colocando aqui tudo ele plotado nesse gráfico. Então vocês podem ver que no relativo o Ibovespa ainda conseguiu fechar em alta, uma alta de 4,69% no ano. O dólar caiu em torno de 6 a 7% no ano também, enquanto as bolsas americanas, a S&P caiu quase 20% no ano, e a Bolsa Nasdaq caiu mais de 30% no ano. Então realmente não foi um ano fácil, foi um dos piores anos para a economia americana, principalmente a Nasdaq, que vem sofrendo com as empresas de tecnologia. Nós vimos as principais empresas de tecnologia caindo em torno de 50%, 60%, 70% no ano passado, muito dessa queda puxada pela alta de juros dos Estados Unidos. Então a gente veio o ano inteiro acompanhando tanto os dados de inflação quanto os dados de alta de juros dos Estados Unidos, que é a principal economia global, e isso impacta todos os outros bancos centrais. Então a gente viu em torno, o mundo inteiro praticamente passando por um período de aumento na taxa de juros. Então aqui eu fiz um overview, na verdade esse overview eu peguei da XP, então se vocês quiserem acessar esse relatório eu vou deixar no link, um relatório muito bacana onde eles fizeram um resumão do ano, mas antes de eu mostrar esse gráfico do Ibovespa, a gente já vai falar de Brasil, eu quero mostrar um pouco da inflação. Então a economia global em recordes de inflação, você pode ver aqui tanto no Reino Unido, Estados Unidos, Europa e o Brasil também passando por picos de inflação no ano de 2022. Então realmente foi um ano muito complicado para as principais economias, porque de fato os bancos centrais precisaram agir
para aumentar as taxas de juros, e isso com certeza faz com que as bolsas sofram muito, né? A gente fala, se os juros sobem, as bolsas caem, se as bolsas caem, se os juros caem, a bolsa sobe, né? Porque a bolsa nada mais é do que um fluxo de caixa descontado no futuro, e quanto maior a taxa de juros, maior é o seu desconto, ou seja, menos as empresas valem. Então a gente tem que acompanhar de perto como será o ano de 2023 em relação a juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque isso vai impactar diretamente nos investimentos em renda variável da Bolsa de Valores. Trazendo aqui já para os juros, né, como eu estou falando para vocês, se a Bolsa não sobe, quem sobe são os juros. Então a gente viu ao longo do ano de 2022 aqui no Brasil, as nossas taxas de juros futuros, né, que a gente fala, que é os DI futuros, por exemplo, de 2031, subindo mais de 17% no ano. Se você coloca isso comparado com a Bolsa, eles são proporcionalmente descorrelacionados, ou seja, se o juro está subindo, a bolsa realmente está caindo. E a gente pode ver isso ao longo do ano acontecendo. Então, os juros, quando começa a cair forte, a gente via a bolsa subindo forte, e o contrário também acontecia. A partir do mês de novembro, a gente viu os juros futuros subindo forte e a bolsa caindo um pouco mais forte também. No acumulado do ano, como eu disse, o Ibovespa acabou fechando no positivo, muito puxado pelas empresas de commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities, a gente viu Vale e Petro, apesar de toda a recessão que está sendo precificada pelo mercado global, tanto na China, né, com as políticas de Covid-0, quanto nos Estados Unidos também, a gente acabou vendo ao longo do segundo semestre desse ano passado, as principais commodities, minério de ferro e petróleo, caindo, depois de atingirem picos, né, no meio do ano, mas ainda assim fecharam no positivo e acabaram puxando a nossa bolsa. Mas se você compara, por exemplo, o índice Small Caps, que o índice Small Caps nada mais é do que o restante da bolsa, aquelas ações que não estão no principal índice, que é o índice Bovespa. O índice Bovespa ele é uma proxy das maiores empresas da bolsa, só que quase que 50% desse índice é composto por mineradoras e por empresas de petróleo. Então ele acaba sendo um índice bem distorcido em relação ao que acontece na realidade do mercado brasileiro. E se você olhar pelo índice Small Caps, a gente já pode ver uma queda no ano de mais de 15%. Então, enquanto o Ibovespa subiu os 4% no ano de 2022, o índice Small Caps sofreu muito, caindo mais de 15% no ano. Então, realmente, isso fez com que os principais ativos da Bolsa de Valores, né, excluindo as empresas de commodities e também os bancos, sofreram muito no ano de 2022. E agora, trazendo aqui para aquele resumo que eu disse para vocês, eu não vou entrar aqui em todos eles, mas destacando alguns, né? No início do ano a gente viu os Estados Unidos mudando o seu discurso em relação à inflação, falando que poderia realmente começar a subir juros. O mercado brasileiro acabou surfando bem a alta das commodities no primeiro semestre, como eu disse para vocês. Então o Ibovespa chegou aqui acima dos 120 mil pontos, depois acabou caindo forte por interseção ali, por influência dos Estados Unidos, quando realmente o Banco Central americano começou a subir as taxas de juros. Isso acabou fazendo com que as nossas bolsas caíssem forte, voltando aqui por 103, 104 mil pontos, quando o Fed começou realmente a aumentar a taxa de juros. Então depois tivemos ali a inflação americana atingindo máxima, depois tivemos a bolsa subindo forte aqui com os resultados do terceiro trimestre das empresas, né, aqui da Bolsa de Valores, e depois chegamos aqui já próximo das eleições em outubro, o mercado subindo forte, precificando um primeiro turno, depois acabou com o resultado oficial da eleição no segundo turno, e depois aquelas transições e incertezas da nova equipe econômica, a bolsa acabou caindo mais de 10% nesse período aqui, né, mas mesmo assim ainda fechando o ano no positivo. Então realmente tivemos um ano muito volátil na Bolsa Brasileira, não é tão simples de operar nesses momentos, porque de fato você acaba se posicionando em ativos que não acompanham o índice, mas eu quero trazer para vocês aqui um compilado das nossas estratégias para que vocês entendam como foi a performance da Rock Trade no ano de 2022 comparado ao principal benchmark, que é o Ibovespa. Mas lembrando, como eu disse para vocês, nossas carteiras elas acabam operando muito mais o índice Small Caps, que são as outras ações, tirando Petro e Vale, do que de fato o índice Bovespa. Mas de qualquer forma, as regras são bem claras, a gente tem que seguir o índice Bovespa, que é o principal índice do Brasil. Então eu quero mostrar aqui para vocês
como que foi a performance das nossas estratégias. Trazendo esse gráfico aqui para vocês, né? Mostrei o gráfico da inflação, apenas para dar um overview também do porquê o nosso ano foi muito bom em relação às principais commodities. A gente pode ver pelo fluxo estrangeiro. Então, no ano de 2022, mais de 90 bilhões de reais acabaram entrando no Brasil, muito desses dinheiro vindo realmente da exportação de commodities, né? Mas de fato o estrangeiro acabou vindo para cá porque a bolsa brasileira, em relação, né, no relativo, a gente nunca pode olhar de forma absoluta, no relativo ela era uma das principais bolsas e uma das bolsas que mais estavam surfando um bom momento no curto prazo, porque no relativo tínhamos outros países com problemas muito maiores que o nosso, então isso atraiu muito fluxo estrangeiro. Esse dado está atualizado até 20/12, né? Então dá para ver bem que o ano de 2022 foi um ano onde o gringo acabou comprando muita bolsa brasileira, enquanto os grandes fundos brasileiros estavam vendendo. Foram eles que geraram essa liquidez para o estrangeiro. Vamos ver como será 2023, né? Com todas essas incertezas que o Brasil tem, ainda somos um país muito rico, um país que tem empresas de excelente resultados, né? Estamos chegando próximo ali de uma temporada de resultados do quarto trimestre. Ainda se espera resultados muito fortes aqui no Brasil, apesar da taxa de juros estar muito alta, o que acaba arrefecendo bastante a economia. As empresas são tão resilientes que elas estão conseguindo entregar resultados acima da média. Então ainda se espera resultados muito bons agora no quarto trimestre de 2022. Vamos acompanhar aqui toda semana, eu vou trazer para vocês tudo que estiver acontecendo. Já trazendo para as nossas rentabilidades, eu quero começar trazendo de 2020, só para mostrar para vocês num histórico de tempo um pouco mais longo, né? A gente sempre fala aqui que bolsa de valores você não pode ter um horizonte de tempo muito curto, porque não é julgando por aquele momento que você tira conclusões de um todo. Então eu trouxe os últimos 3 anos de rentabilidade das nossas carteiras comparada com o principal índice, né, o Ibovespa, para vocês terem uma noção de como foi a performance no relativo em relação a esses 3 anos. Então, todas as nossas estratégias no ano de 2020 surfaram muito bem. O Ibovespa fechou com uma alta de 2,92. Vocês lembram, foi o ano da pandemia, o ano onde a bolsa caiu quase 50%, depois voltou praticamente tudo e fechou no positivo ainda. Então, com essa alta volatilidade, conseguimos surfar muito bem as nossas principais estratégias. Por quê? Porque nós somos seguidores de tendência. Então, enquanto a bolsa caía forte, nós tínhamos o modo de proteção ativado. Quando a bolsa começou a subir forte, nós desativamos o modo, os algoritmos desativaram o modo e a gente conseguiu surfar muito bem, quase 6, 7 meses de alta no Ibovespa, fazendo como que vocês podem ver aqui, uma Smart Dividendos dando mais de 40% no ano. Big Rocks quase dobrou o seu capital em um ano. Rocket 5 mais de 40%. Então realmente foi um ano fantástico para as principais estratégias nossas, tanto de carteiras quanto de trade. Então de trade também Atlântico dando quase 60% de lucro, Master Rocks, uma carteira super defensiva nesses momentos de alta volatilidade, também conseguiu surfar muito bem. Enfim, todas as nossas estratégias indo muito bem no ano de 2020. Olha o dólar alavancado, que é onde você consegue operar a estratégia do dólar. Enquanto o dólar subiu 28%, a gente viu ali a nossa estratégia subindo mais de 130%. Já partindo para o ano de 2021, um ano mais difícil para a Bolsa de Valores, onde ela caiu basicamente 6 meses seguidos do topo histórico ali em junho de 2021, ela começou numa queda muito forte, fechou o ano com uma queda de quase 12%, então foi bem difícil o ano de 2021. Nossas carteiras, através do módulo de proteção, de novo, conseguiu segurar muito bem nesse período. Não tivemos uma rentabilidade tão expressiva, claro, bolsa caindo por 6 meses seguidos, dificilmente muitas ações estariam com uma tendência de alta. De qualquer forma, ainda tivemos ali Rocket 5, né? E foi uma época onde principalmente os criptoativos estavam numa alta muito forte, então a gente viu a Smart Crypto ali dando mais de 600% no ano de 2021. Foi um ano espetáculo para os ativos de risco, porque a gente tinha taxa de juros muito baixas aqui no Brasil ainda, então isso acabou fomentando esses ativos de risco. Os Estados Unidos ainda não estava subindo juros, então foi um ano realmente para os ativos de risco, mas a bolsa em geral acabou caindo forte nesse período, né? Mas tivemos aqui algumas estratégias, todas as nossas estratégias perderam menos que o índice, tirando a Rocket 5 que ganhou muito mais do que o índice, mas todas seguraram muito bem pelo módulo de proteção que estava ativado. Tanto isso nas estratégias de trading também,
seguramos bem. Olha, a Master Ox, que é uma estratégia defensiva, né? Como eu disse para vocês, ela atua muito bem em períodos onde a bolsa está indo mal, quase 12% positivo. A tática do dólar também super bem, mais de 70% de rentabilidade no ano de 2021. E chegamos no fatídico ano de 2022, onde as nossas estratégias não foram tão bem, pelo menos não todas, né? Mas algumas ainda conseguiram superar ali, se manterem super bem. Mas, claro, mercado de criptoativo foi um ano horrível, né? Bitcoin caiu mais 64% no ano. Então, realmente, a nossa carteira não conseguiu segurar. Todos os ativos acabaram sofrendo por diversos acontecimentos que tivemos no ano, desde quebra de algumas corretoras e até fraudes e golpes que tivemos no ano de 2022. Então, realmente, o mercado cripto entrou no seu inverno, né? Inverno cripto que a gente fala. Então, ele caindo mais 64% no ano e mais 70% desde o seu topo histórico. Nasdaq, como eu disse para vocês, caindo mais de 30% no ano, então realmente isso fez com que a nossa carteira sofresse bem, né? Mas se você olhar aqui, ainda tivemos Rocket 5, Smart Dividendo, acabando segurando um pouco e conseguindo fechar no positivo nesse ano. Mesma coisa também com as estratégias de trade, né? Então Atlântico ainda não está atualizado com o mês de dezembro, mas Atlântico mais de 5%, Masterox ficou aqui quase no 0 a 0, quanto as outras estratégias acabou sofrendo um pouquinho mais. Mas pessoal, o que eu queria trazer para vocês aqui e deixar como recado é que vocês não devem olhar realmente o espelho olhando simplesmente para uma foto, né, ali de um ano. Bolsa de valores sempre foi e sempre será uma estratégia que você deve pegar o seu capital e alocar para longo prazo, porque teremos, né, momentos positivos e teremos momentos negativos, como foi o ano de 2022, apesar de tudo que eu mostrei para vocês, ainda fechamos no positivo. Para 2023 temos que ficar de olho porque ainda tem muita coisa para acontecer. Como eu disse para vocês no início, todas as preocupações de 2022 continuam em 2023, então ainda temos a inflação nos Estados Unidos que está incomodando, principalmente a inflação de serviços, principalmente a questão dos empregos, né, nos Estados Unidos. Agora na sexta-feira teremos o payroll, que mostra como que está a geração de empregos dos Estados Unidos. Isso é muito importante porque dita como que está aquecida a economia americana. Então isso ainda acaba preocupando bastante até quando que o Fed vai aumentar suas taxas de juros. Na China temos a questão do Covid-0. Então, pelo que tudo indica, né, teremos uma retomada na China e isso é super positivo para o Brasil. Então, se de fato tivermos ali uma liberação da política de Covid-0, que já aconteceu no mês de dezembro, isso já deu um rally na bolsa, puxando o Vale principalmente, ajudou bastante na rentabilidade do índice no ano de 2022. Então, se tivermos de fato uma retomada de investimentos, tanto no setor imobiliário, em outros setores da China, isso com certeza vai favorecer o mercado brasileiro, né? Então, temos Estados Unidos, China, Europa basicamente já está em recessão, provavelmente em algum momento desse ano teremos anunciando uma recessão, taxa de juros aumentando lá e consequentemente esfriando a economia. E aqui no Brasil nós ainda temos, apesar de tudo isso, essa indecisão de como será o futuro presidente e as suas políticas, tanto econômicas quanto fiscais, né? Temos ali diversos nomes que já foram anunciados, né? Todos os nomes para ministros já foram anunciados, alguns agradou, outros não agradaram o mercado, principalmente no que diz respeito às estatais e como será a nova política de preços, né? Principalmente da Petrobras. Hoje, no dia 2 de janeiro, perdão, né, Bolsa Brasileira caindo mais de 3%, muito do que foi indicado na última semana dos novos ministros em relação à política de preços da Petrobras. Então, até mostrando aqui para vocês como que está o gráfico do Ibovespa no dia de hoje, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês podem ver, né, o Ibovespa caindo 3,04 nesse momento. Hoje é um dia de baixa liquidez aqui no Ibovespa, né? Bolsas americanas estão fechadas. A gente parou na sexta-feira aqui para o recesso de final de ano e eles pararam na segunda-feira hoje. Então, bolsas americanas não estão funcionando hoje, mas a gente viu uma queda, né, até o momento de mais de 3% no Ibovespa, muito puxado pela Petrobras, que está caindo quase 7%, com a nomeação do seu novo CEO, né, seu novo presidente, que tem uma estratégia de acabar com a política de paridade de preços internacionais e possivelmente fazer algum tipo de estímulo de preços no combustível para diminuir a inflação no Brasil e também para fazer com que as pessoas tenham mais condições de abastecer ali. Mas tem
olhar, né, porque no passado isso acabou não dando tão certo, a Petrobras acabou tendo dívidas gigantescas no passado, muito também por fato de corrupção, mas de qualquer forma o mercado acaba acompanhando isso e precificando. Então a gente viu o Petrobras caindo forte hoje, todas as estatais caindo forte, então isso realmente acaba afetando o índice Bovespa caindo mais de 3%. Na contramão, o dólar subindo forte, subindo mais de 1,5%, agora deu uma caidinha, está com 1,30% de alta, mas realmente precificando essa maior aversão ao risco, né, das políticas fiscais e econômicas que o novo governo pode estar, né, querendo implantar. Tudo ainda é muito novo, né? A gente ainda não pode julgar pelo 1, 2, 3 dias de governo. O mercado acaba antecipando bastante do que pode acontecer no futuro, mas a nossa visão aqui é que se qualquer coisa que o governo falar que for um pouco mais positiva, pelo fato da bolsa já estar tão amassada de tanto cair nos últimos dias, né, e até nos últimos meses, a gente acredita que poderemos sim ter uma bolsa subindo mais, né, porque já foi precificado muita coisa ruim, então acho que não tem mais tantos motivos para a queda. É claro, tem que continuar acompanhando, tem que ver os resultados das empresas do quarto trimestre, não pode esquecer que a gente tem uma taxa de juros ainda em 14% quase, isso de fato impacta demais na atividade econômica do país, porque os juros altos dessa forma, o dinheiro fica caro e com o dinheiro caro as empresas acabam não investindo e não crescendo, né? Mas vamos ficar de olho. Olhando aqui para o gráfico em si, ainda estamos numa região de indefinição. Se você olhar aqui, estávamos numa tendência de queda, como eu disse para vocês, desde o dia 28, 29 do 10 ali, onde saiu o resultado do segundo turno, né, que deu o Lula como novo presidente do Brasil. Bolsa chegou a cair 15% até meados aqui do dia 20 do 12. Depois, com as liberações da China, tivemos um pequeno rally de quase 10%, fechando o ano ali, basicamente, como eu disse para vocês, em alta. Então ele rompeu esse canal de baixa, isso foi um bom sinal, temos a média de 200 aqui, ainda com uma dificuldade de ser rompida no dia de hoje. Ele veio testar novamente o canal, mas de qualquer forma ele não rompeu para baixo, vamos acompanhar. De novo, estamos com uma liquidez baixa hoje, né? Então ainda não dá para ter muita certeza. Na semana que vem eu trago para vocês mais detalhes sobre essa análise gráfica do índice Bovespa e do dólar também, que vinha numa tendência pequena de baixa, né? Uma lateralização desde agosto desse ano e também rompeu aqui, mas temos aqui a média de 200 também segurando bastante o dólar, que vem realmente numa lateralização já há bastante tempo. Até os nossos assinantes da estratégia do dólar e do INGE nos cobram por não ter uma operação, mas realmente operar dentro desse canal lateral é muito arriscado, é uma chance muito grande de você tomar um stop desnecessário. Então já há alguns dias não estamos abrindo trade aqui, os algoritmos não chamam essas operações porque de fato estamos numa região bem delicada do dólar de indefinição, né? Mas era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se eu me estendi bastante no dia de hoje, eu peço desculpas, mas era necessário mostrar para vocês como foi a nossa rentabilidade no ano, o que esperar para o ano de 2023. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestões, deixa aqui nos comentários que a gente vai aprimorando sempre o nosso Palavra do Investidor. Quero desejar novamente um ótimo ano de negociações para vocês. Contem sempre com a gente e nos vemos na semana que vem em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau.